eu precisei de uma internação hospitalar para poder ter paz. Quem poderia comentar aqui essa fala para o Jorge? Bom, na verdade, né, Alexandre, o sofrimento psíquico é tão grande que a pessoa precisa de uma contentiva, que no caso dele foi o medicamento que ele acabou, o tratamento medicamentoso que ele acabou tendo, para poder aliviar esses pensamentos tão intensos, tão obsessivos, que aí até você falou em relação ao transtorno obsessivo, que são tão intensos e tão prejudiciais para ele, que ele precisou realmente de uma substância, de um medicamento para amenizar tudo isso, para ele conseguir ter uma vida um pouco melhor. Quer dizer, o que nós poderíamos pensar, não posso falar do Jorge, porque nós não conhecemos. Não. Mas, de forma geral, a gente poderia pensar assim. Uma pessoa tem um transtorno de personalidade, sim, ela vive constantemente com esse receio, esse medo, ela tem uma perda de energia muito grande, ela estressa, ela está sempre hipervigilante, isso pode fazer ela perder empregos, porque na hora ela fica nervosa, briga, né? Toma como provocação uma simples brincadeira, pode abalar um casamento, porque ela supõe que a pessoa está sendo desleal a ela, etc. Tudo bem, isso ocorre. Mas ainda, a gente poderia dizer, em patamares que a pessoa ainda consegue trabalhar, sim, o casamento acabou, ela consegue estabelecer uma outra relação, vai manifestar essa persecutoriedade, mas ela está se relacionando, está tendo a sua vida. Claro que com muitas limitações, mas está tendo a sua vida. Agora, pode acontecer, dentro desse processo do adoecimento, do transtorno de personalidade, uma crise, que a gente chamaria de uma crise psicótica. É isso? Sim. Quer falar um pouquinho dessa crise psicótica? Isso, inclusive quando chega nesse ponto da crise psicótica, né? Um episódio, né? Isso, do episódio psicótico, embora todo o contexto mostre a todos que estão à volta que não tem nada a ver com aquilo, a pessoa acredita que está vivendo aquilo, inclusive na base das sensações físicas de que aquilo é real, né? E aí eu penso que aí é o momento da medicação como necessidade, né? Nem como opção, mas apesar da gente saber que a medicação ajuda aí muito, muitas vezes o cliente, o paciente, a pessoa tem resistência a fazer uso da medicação. E nesse momento não há mais o que escolher. Precisa da medicação como contentivo mesmo disso tudo, né? E eu acho que é extremamente importante que se faça esse diagnóstico diferencial de quando a coisa está tomando esse Porque rumo existe um momento que ainda você fala, a pessoa está tendo pensamento. Então ela sente, poxa, o cara não gosta de mim, ele está querendo me prejudicar, ele vai me passar uma rasteira e não sei o que e tal. Mas são pensamentos que ela está tendo, né? Está no curso dos pensamentos. Ela sabe que essas vozes que estão falando aqui dentro dela, são os pensamentos, as preocupações e tal. Isso num ambiente terapêutico é possível se trabalhar. Claro que aqui a pessoa já pode utilizar de medicação com o apoio médico e o apoio de um psicólogo. Muito bem. Mas existe um momento que esses pensamentos eles se tornam tão fortes e tão intensos que a gente já poderia falar aqui em delírio, né? Sim, Quer dizer, ela tem uma sensação que não é mais uma percepção dela só, mas ela tem a convicção de que aquilo é uma verdade absoluta, ponto, e não abre para nenhum questionamento. Sim. E se alguém ousar questionar isso, dizer, olha, eu acho que você está exagerando, acho que não é bem assim, talvez você está passando um momento mais difícil na tua vida, você distorceu, ela passa a tomar essa pessoa então como inimiga. Exatamente, como ofensa. Está querendo me desprevenir para eu ser pego de surpresa. Está macumunada com esse outro. Quer dizer, ela de repente fecha um círculo e aí fica muito complicado. Fica muito complicado. Por isso que há casos, né, que a pessoa chega num ponto tão forte, não aceita tratamento psicológico, não aceita tratamento médico, e ela está num grau de sofrimento tão grande, para às vezes de ir trabalhar, porque ela acha que na rua vão segui-la, vão pegá-la, vão fazer,
começa a supor até intenções maléficas em familiares. Sim. Meu familiar está aqui sendo mandado, remunerado para me matar, para me fazer isso, para me fazer aquilo. Chega um ponto tal que a pessoa não tem mais condição aqui, a família não tem mais condição de tratá-la. E aí que surge muitas vezes a necessidade de uma internação, numa comunidade terapêutica, etc., num ambiente mais protegido, para que ela possa sofrer um tratamento, né? E poder mais tarde até vir sair e poder aí continuar um tratamento aqui fora, Sim. com psicólogo, com médico, uma equipe multidisciplinar. Isso pode tomar uma proporção tão grande que em alguns casos a pessoa tem a nítida sensação de que tem câmeras instaladas dentro do seu quarto, chips dentro da própria cabeça, onde as pessoas estão monitorando ela, quando passamos para a crise psicótica, né? De fato. Né? Nós sabemos, Neto, que você já fez aqui alguns programas conosco, no Descobrindo Sua Mente, pela TV Orkut, sobre drogas, sobre álcool, sobre crack, programas que são preciosos, que estão no YouTube e que as pessoas podem acessá-lo e vão obter informações muito importantes. Quando a pessoa utiliza, por exemplo, álcool, cocaína, crack, essas sensações persecutórias, a pessoa já sofre do transtorno de personalidade persecutória. Utilizando essas substâncias, isso pode aumentar muito? Aumenta muito, sem dúvida nenhuma que aumenta, e pode levar mais facilmente ao que a gente chamou aqui de surto psicótico. Né? Principalmente na cocaína e no crack, esse efeito fica notório, a gente percebe. Né? A gente vê o pessoal na rua sob efeito dessa droga, se escondendo, achando que tem alguém querendo atacar, né? Já numa característica bem do surto psicótico. Né? E se a pessoa tem a predisposição a ter esse transtorno, pode ser que essa paranoia não tenha remissão. Mesmo após o efeito da droga, a pessoa continua com a sensação de perseguição, a paranoia. Né? Quer dizer, então, pode desencadear um processo de adoecimento. Dito antigo, de usou droga uma vez, ficou louco pro resto da vida. É por esse tipo de caso, quando a pessoa já tem a predisposição à doença. Ele deu o start. Exatamente. E no álcool? O álcool é um pouco mais difícil por ele ser um imunossupressor, né? Então ele dá uma deprimida, né, no sistema nervoso central a princípio, então ele não ativa muito essa questão da persecutoriedade, das sensações, ele tem mais sensação de relaxamento, né? O que ele pode mais fácil é entrar num processo muito depressivo, né? Que pode também levar a um risco até do suicídio, né? Mas agora a cocaína e o crack, esses estimulantes, eles provocam muito mais. Agora, no álcool, às vezes a gente assiste o seguinte: a pessoa tem uma diminuição do desejo sexual, da libido, e aí sim ela se torna um pouco persecutória, às vezes com a companheira, etc., de que poderia estar traindo e tal, porque eu não estou tendo tanto interesse sexual. Isso a gente nota em homens jovens, às vezes. Mas aí é por se ver meio que refém, do tipo assim, ele sabe que para que isso fosse consertado no relacionamento, ele precisaria deixar a bebida, e ele sabe que ele não vai deixar a bebida. Então ele se vê como que persecutório, de que mais cedo ou mais tarde minha esposa ela vai me largar, porque para que ela não me largue eu preciso largar a bebida, mas eu estou longe de conseguir isso. E aí surge a persecutoriedade, né? Ela deve estar se encontrando com alguém, ela deve estar saindo com alguém. Muito bem. A família, Juliana, vamos pensar um pouco na família. A família pode ajudar um membro que sofra do transtorno de personalidade paranoide? Na verdade, a família sofre bastante, né, Alexandre? Sofre por ver uma pessoa acuada, iludida, sendo perseguida, achando que está sendo perseguida pelas pessoas, e na verdade ela pode ajudar sim, com muito carinho, com muito afeto, com muito diálogo, embora seja muito difícil, até porque, como nós já falamos, a pessoa com esse transtorno ele acaba se